Mochilão na Europa para trazer finalmente as contratações para o Flamengo. Vamos bater um papo também sobre a estreia do Flamengo na temporada pelo Campeonato Carioca e ver como é que está a preparação da equipe do Tite. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Falares Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro, por isso desde já, venho aqui pedir aquela moral, aquela ajuda, que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo, comente se você tiver afim, reclame também se você quiser, que é o espaço que a gente tem para trocar uma ideia, para falar sobre o que a gente mais gosta, que é o Flamengo. Vamos lá galera, tem muita coisa aqui para a gente conversar, para a gente falar, esse é o primeiro vídeo do ano, finalmente estou conseguindo gravar aqui um conteúdo para vocês, um pouco também da análise, de notícias um pouco mais elaboradas do Flamengo. A gente tem feito aí sempre o Minuto Flanase aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Insta, né? Para quem quiser ficar por dentro das notícias do Flamengo, as principais notícias. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola rubro-negro, né? Com essa viagem aí do Brás até a Europa. E sobre a estreia no Campeonato Carioca, como é que está aí a preparação do Tite, que fez um exercício muito legal ali, né? A Flá TV divulgou um pouco dessas imagens, a gente vai comentar aqui com vocês. Então o Flamengo finalmente vai estrear na temporada 2024, as expectativas estão bem altas, até porque ano passado foi um ano muito abaixo. E o Flamengo joga hoje, né? O time profissional do Flamengo joga hoje contra o time do Audax, diretamente lá do estádio Arena Amazônia. O Flamengo já se encontra nas terras manauaras e o Flamengo vai ter às 9h30 da noite, às 21h30, transmissão da Band. Vai conseguir estrear no Campeonato Carioca. A curiosidade aí é que o Flamengo não perde numa estreia de Campeonato Carioca desde 2006, quando foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 1-0. Então é de se esperar que o Flamengo saia vitorioso desse confronto. Claro, é o primeiro jogo da temporada, tem a questão do ritmo, tem a questão aí de voltar das férias e tudo mais. O trabalho está só no início da temporada, mas em termos de qualidade técnica, de jogadores decisivos, o Flamengo é superior ao seu adversário e tem toda a obrigação de sair tranquilamente vencedor desse confronto. O Flamengo vai utilizar a sua equipe principal, né? Já saiu, até vazou uma escalação do Flamengo, né? Que deve ser o time que o Tite mantinha do ano passado no sistema 4-3-3, né? E que bom que o Flamengo está conseguindo levar aí para os torcedores que moram no estado, né, do Amazonas. E aí consiga acompanhar eles que tem pouca oportunidade de ver o Flamengo assim de perto. A casa vai estar cheia, se eu não me engano, tem pouquíssimas áreas aí que não venderam ainda, que ainda tem ingressos disponíveis. E vai ser uma grande estreia, muito esperada por todos nós, esse jogo. O Flamengo então viria a campo com Rossi no gol. A zaga formada por Léo Pereira e Fabrício Bruno. Na lateral direita, que poderia ser uma dúvida, pelo menos dentre os torcedores, Varela vai sair jogando, né? Ele tem a confiança do Tite. Tinha recebido uma sondagem do Independiente da Argentina, mas não quis ir. O Flamengo confia ainda no desenvolvimento do Varela e o Tite também. É um jogador que também a gente tem que considerar experiente, de seleção, não está acostumado com jogos grandes. Então eu acho que ele tem muito para desenvolver e apresentar esse ano. Ayrton Lucas pela esquerda, até porque é a nossa única opção, né? Até agora o Flamengo não realizou essa reposição da saída do Felipe Luiz, do craque Felipe Luiz. Quem sabe aí nessa viagem o Marcos Braz resolva isso. O meio ali, a meiuca, deve ser formado por Pulgar e Gerson, com o Arrascaeta mais avançado, claro, fazendo a armação do jogo, as principais jogadas. Aberto de um lado Luiz Araújo, do outro lado Everton Cebolinha e Pedro centralizado como nosso matador, time que terminou praticamente o ano passado como o titular. O nosso time principal é o que deve jogar hoje contra a equipe do Audax. Lembrando que o De La Cruz, que é a principal e até agora a única contratação do Flamengo. O Flamengo teve o reforço também com o retorno do Matheus Gonçalves. Contudo, perdemos muitas peças, vamos falar sobre isso aqui. E o De La Cruz, por uma questão assim meio burocrática, administrativa, ainda não pode estrear, apesar de já estar inscrito. Nessa partida vai jogar somente quando a equipe voltar da viagem. Então o Flamengo vai jogar essa partida. Depois esse grupo deve seguir para os Estados Unidos, onde vai fazer 2 amistosos, no dia 21 contra o Philadelphia Union, né? Dizem que o Flamengo vai usar e vai estrear o terceiro uniforme do ano passado, aquele preto com a faixa vermelha aqui, acho que todo mundo sabe qual que é. E no dia 27, isso, que é a partida, digamos assim, amistoso principal, também casa cheia, o Flamengo vai enfrentar o Orlando City,
né? E deve estrear o Manto 1 2024 nesta partida, né? Então o Flamengo conseguindo levar o jogo aí para o norte, depois para os Estados Unidos e depois na volta ainda consegue passar pelo Nordeste. O Flamengo, que tem torcido em todo lugar do mundo, levar o Flamengo um pouco mais próximo para torcedores de outras praças, digamos assim. O Flamengo, que todo mundo sabe, teve uma temporada muito abaixo em 2023, não só por uma questão de resultados, mas também de desempenho individual e coletivo. Tecnicamente esteve mal, fisicamente oscilou demais, né? Taticamente, até pela mudança de 3 treinadores que passaram pelo time, também não conseguiu se firmar, não conseguiu achar um jeito assim de se jogar muito coeso, muito ali que desse certo com as características dos jogadores do Flamengo. E quem sabe agora o Tite, que pegou esse terço final aí, acho que chegou nem a um terço direito da temporada, começando, né, desde o início os trabalhos, pré-temporada, treinando, consiga levar o Flamengo aí a uma temporada de sucesso, essa é a expectativa de todos nós torcedores. O Pulgar foi mais regular do ano passado, todo mundo, acho que a grande maioria concorda com isso. Fazer uma menção também à evolução do Everton Cebolinha, principalmente na mão do Tite, né, nessa parte final aí da temporada. E o Pedro, que oscilou bastante, teve um momento de muita baixa na temporada, mas acabou aí finalizando com 35, 36 gols, a temporada dele mais artilheiro na sua carreira e desde que começou a vestir a camisa do Flamengo. Então, enquanto o Flamengo estará fazendo esses amistosos internacionais nos Estados Unidos, o time alternativo, que foram os garotos, foram puxados aí da copinha, né, os principais jogadores, cerca de 12 pelo menos voltaram, vão fazer as partidas do Flamengo no Carioca. Se eu não me engano, vão chegar a 3 partidas que esse grupo vai fazer, mas ainda assim na Copinha o Flamengo está bem. Na segunda-feira venceu por 3-1 o São José, que já tinha sido do grupo do Flamengo, e perdeu o pênalti ainda, né, e classificou-se para as oitavas de final, onde vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Quem não vai viajar para os Estados Unidos, do grupo principal de jogadores? Matheus Cunha, o goleiro, vai ficar aqui pelo Rio, né, e jogando as partidas do Carioca. Pablo também não deve viajar, porque dizem que ele está fazendo um tratamento específico no joelho, mas também dizem que querem observar, dar ritmo de jogo para ele. Não sei exatamente qual dos dois motivos é o real. Thiago Maia e Mateuzinho, que já estão negociados praticamente, principalmente o Mateuzinho com empréstimo para o Corinthians, e o Thiago Maia, que foi até dispensado a pré-temporada, deve seguir para o Internacional. Muito provavelmente nos próximos dias vai ser concretizado essa contratação. Também não vão viajar para os Estados Unidos, por óbvio, né? A gente falando agora um pouquinho sobre a preparação do Tite, né? Foram uma pré-temporada relativamente curta, mais de treinos intensos, né? Treinos praticamente em 2 turnos, quase todos os dias. Então, nesse exercício muito legal que a Flá TV mostrou, né? O Tite posicionou os jogadores que seriam de um time A, praticamente os titulares, mais ou menos na formação tática que o Tite pretende utilizar, vem utilizando, que seria o 4-3-3, só que num espaço mais reduzido, delimitado, quase que uma figura geométrica, propositalmente essa limitação aí, para que eles não saiam dessa área. Colocou golzinhos, né, nas pontas dessa figura geométrica, e o exercício consistia em deixar visivelmente ali a área de atuação que os jogadores poderiam fazer, de ação ou de não ação, movimentos, espaços que aquele jogador específico não poderia fazer. E aí esse time A principal ficava tocando as bolas com velocidade, com movimento. Deve ter tido uma limitação de toques na bola, justamente para dar uma agilidade, uma velocidade nesse exercício. E aí liberava-se um time B, né, não completo, talvez como o A que estava ali, com a intenção de tomar essa bola, de roubar essa bola, né, no meio desses toques muito rápidos, limitados. E quando ele conseguia roubar uma bola, ele chutava num desses gols qualquer que estavam ali espalhados nessa área delimitada, e aí trocava-se a equipe. Vinha uma equipe C, um outro grupo de jogadores, para tentar fazer o mesmo. E quando se roubava a bola, essa mesma equipe A, que digamos seria a principal, que estava com esse objetivo de tocar a bola, de envolver o adversário, também poderia se defender por evitar que o outro time tivesse sucesso. Então, assim, é um exercício aparentemente simples, desorganizado, mas tem uma organização ali tática importante. Começa a trabalhar visualmente ali quais são os setores que o jogador, a depender da sua posição, pode exercer, pode atuar, né?
Além disso, eu fiz aqui umas anotações. Você consegue trabalhar posse de bola, precisão, intensidade, recuperação de bola, marcação, aceleração, trabalho em espaço reduzido, né, dentre outras coisas. Então, assim, parece um exercício bobo, um exercício até assim, digamos, recreativo, mas, assim, começa-se a trabalhar essa percepção de onde está o seu companheiro, sabe aquela automatização que se busca para uma equipe que está se organizando e se fortalecendo taticamente. Então, muito legal esse exercício feito pelo Tite. Pena que a Flá TV, até por uma questão de preservar também, mostrou pouca coisa, né? Mas é importante saber que esse tipo de situação de jogo está sendo simulada aí, que é um pouco da ideia desse exercício. Galera, então para fechar nosso vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Braz e Bruno Spindel estão na Europa nesse momento. Fizeram ali um ponto de apoio em Portugal, em Lisboa. Aí tá na programação, esteve na programação, ir para Sevilha, onde o Flamengo vai tentar concretizar a contratação do Luiz Henrique, ponta direita, jogador revelado pelo Fluminense. Teve toda aquela situação de que os torcedores do Fluminense falaram, não, ele não pode ir para o Flamengo, porque é o nosso maior rival e não sei o quê. Mas a ideia do Flamengo é fechar Luiz Henrique, sim. O próprio dirigente do Betis já deu uma entrevista dizendo que para poder trazer outras pessoas é preciso liberar algumas vagas, algum espaço, alguma coisa nesse sentido, dando a entender que talvez haja necessidade de negociar Luiz Henrique por conta das vagas de jogadores estrangeiros. Tomara que o Flamengo, que a dupla consiga aí finalizar essa transferência. Outra parada do Flamengo será na Itália, né? Mais precisamente em Roma, onde o Flamengo irá também ter que concretizar o lateral esquerdo, finalmente. A gente só está com o Ayrton Lucas, que seria o Matias Vinha. O Flamengo já vem aí negociando há algum tempo e que estaria disposto a oferecer 8 milhões e meio para contar com o lateral uruguaio. O que se ouviu falar nos últimos dias é que teria duas possibilidades: ou que o Flamengo ia aumentar para 8 milhões e meio, ou que o Flamengo ia oferecer 7, a primeira proposta, se não me engano, foi 6, e mais 3 milhões para chegar nos 10 que a Roma quer, em bônus, em metas alcançadas aí pelo jogador. Não sei dizer qual das duas versões que é a verdadeira, mas o fato é que o Flamengo também vai com a intenção de negociar o lateral. A Roma está interessada também em negociar o jogador. Contudo, um recente fato, que foi a demissão do técnico da Roma, que é o José Mourinho, pode sim dar uma atrapalhada aí nessa negociação. Eu espero que não, eu torço para que não é necessariamente uma certeza, né, uma implicação real, mas pode acontecer de nesse meio tempo esperar chegar um novo treinador para decidir se ele vai querer aproveitar o jogador ou não. Contudo, a gente sabe que há uma restrição, uma limitação imposta aí à Roma em termos de valores para a contratação de jogador. Então, ela também tem interesse em desfazer de alguns jogadores, não é só o Vinha, para poder ir atrás daqueles que ela está interessado em contratar. Na entrevista, antes de viajar para a Europa, se eu não me engano, Flazoeira, entrevistando o Marcos Braz, falou-se que teria mais um jogador aí que está sendo ainda confabulado. Quem seria essa terceira pessoa? Eu ouvi dizer sobre 2 nomes. O primeiro seria o volante de 23 anos, Marco Antônio, que pertence a Lazio, justificaria o fato também de ir à Itália, que também é em Roma, né, a sede da Lazio, e só que está emprestado ao PAOK da Grécia, né, e é um volante que supostamente faz esse box-to-box. É uma posição que o Flamengo também estaria querendo contratar nessa janela, então poderia ser uma peça que o Flamengo ia tentar, né, fala-se no valor estabelecido durante seu empréstimo de 6 milhões de euros. A outra notícia que saiu foi que o Tite teria pedido a contratação do jogador Thiago Alcântara, né, o filho do Mazinho, jogador que já teve passagem vitoriosa por algumas equipes na Europa, por exemplo, Bayern de Munique, agora Barcelona, recentemente está no Liverpool, e o contrato dele se encerrará no meio do ano, e até o momento o Liverpool não acenou no interesse de renovar com o jogador, então ele já está livre para negociar contra o clube. E o Flamengo vai tentar também chegar num acordo com o atleta e, para liberar antes, talvez, chegar num acordo com o clube. Ou, já que não é uma posição assim tão carente, tão urgente, talvez esperar até o meio do ano, quando estará livre. Uma estratégia que o Flamengo já usou com outras peças, até o próprio Felipe Luiz, por exemplo. Foi uma baita contratação na época, o Flamengo usou dessa estratégia de esperar até o meio do ano.
Contudo, a realidade do Flamengo de momento é outra. O Flamengo trouxe o De La Cruz, que é uma baita de uma contratação. Foi eleito aí o melhor jogador do Campeonato Argentino da temporada. Esteve dentre os candidatos finalistas do Rei da América. De fato, vai ser um grande acréscimo para o Flamengo. Só que o Flamengo, nesse processo de reformulação do elenco, que é importante, que a gente falou aqui várias vezes em live, defendeu em vídeos como esse, essa necessidade do Flamengo. O Flamengo está esquecendo da segunda parte desse processo de reformulação, qual seja você trazer jogadores também, porque por enquanto, pela realidade que estão somente saindo, e aí liga-se um alerta, peraí, você só está saindo jogadores, o elenco não está sendo reformulado, nem fortalecido, está sendo fragilizado. Então assim, a torcida está agoniadíssima, com razão, e muito preocupada, até porque há posições, a título de exemplo, a lateral esquerda, que a gente só tem uma peça, ou duas peças. Se a gente pegar ali de repente a zaga, a gente confia em quem aqui? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Davi Luiz, não se sabe qual é o Davi Luiz que vai jogar esse ano, e Pablo até agora não mostrou que veio. Então assim, se um dos dois machuca, está suspenso, já começa a complicar. Então há posições carentes no elenco do Flamengo que essa diretoria vai ter que resolver nessa janela, para o primeiro semestre. Vamos à lista de quem está saindo, só para a gente ter uma noção do problema. Já saíram Rodrigo Caio, o Flamengo não renovou com o atleta. Everton Ribeiro, que foi para o Bahia. Goleiro Santos, que apesar de não estar sendo utilizado, é um bom goleiro, é um goleiro que você pode colocar, na minha opinião, numa situação que precise, como goleiro reserva, e ele vai dar conta do recado. Saiu para o Fortaleza. Já saíram duas promessas da base, ou estão por sair. Peterson, que vai para o Furacão, e o Verton, que está indo para Portugal, para o Santa Clara, ambos por empréstimo. Felipe Luiz, que se aposentou. Claro que o Felipe Luiz já não jogava assim nessa última temporada, aquele fino da bola que a gente conheceu lá em 2019, mas é um jogador importante de grupo, que também saiu. E Thiago Maia, recentemente, e Mateuzinho, que estão em negociações, esse segundo bem certa, deve sair para, respectivamente, Internacional e Corinthians. Então o Flamengo tem aí, pelo menos que eu contei, sem contar os meninos da base, 6 saídas do elenco do ano passado, para uma chegada, 2 se a gente considerar o retorno do Matheus Gonçalves. Então assim, a diretoria precisa abrir o olho, agilizar. A expectativa é que volte da Europa, por isso que eu brinquei com o negócio do mochilão, com essas contratações, né? Resolva de uma vez por toda aqui a situação do Léo Ortiz, que é um zagueiro, a gente precisa de zagueiro, eu acabei de mencionar isso. E se o Red Bull fizer muito jogo duro, tiver muito complicado, Léo Ortiz, eu queria muito você aqui no Flamengo, mas não é o único zagueiro do mundo que está para isso. Que não tem o sistema lá de buscar talentos, de olheiros, que vai buscar no mercado sul-americano jogador para fazer parte do elenco do Flamengo, que possa ter esse status de titular também. O Flamengo não pode ficar perdendo muito tempo, porque pode ser tarde demais, né? Apesar da janela ser bem extensa, outras equipes já estão se reforçando, então necessariamente elas saem na frente nessa preparação, nessa corrida, e podem chegar melhor numa competição de nível mais alto como o Brasileirão. Essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou tentar trazer mais vídeos com mais frequência como esse, né? Principalmente quando tem essa parte de análise. Peço mais uma vez aqui aquela moral de vocês, não custa nada, se inscreva no canal, deixa aqui um like, assine as notificações para você receber. Aviso que nós estamos aí próximos de voltar com as nossas lives semanais. Informo também que todo dia a gente tem colocado aí uns shorts no YouTube, que também vai para o Insta, falando do Minuto Flanálise, né, que são notícias rápidas em 60 segundos aí sobre o Flamengo, do que está acontecendo, para deixar você informado sobre tudo do Mengão. Então, galera, se gosta do nosso conteúdo, compartilha aí, fala para um colega seu para ele seguir a gente também, entendeu? Conta para geral aí, e nós esperamos contar com vocês aqui para a gente falar sobre futebol e falar sobre o Mengão. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!